Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, confesso que demorei para fazer esse vídeo porque eu queria trazer para vocês um conteúdo bem integrado, bem compacto, para que a gente possa conversar, possa debater sobre esse assunto que a gente sabe que aqui no Brasil a ansiedade tem ganhado cada vez mais posição em relação à classificação das doenças, porque a gente sabe, né, que o Brasil nos últimos anos tem passado, não digo nem tanto por crise, a crise tem, claro, mas tem passado por um aumento drástico da violência, e especialmente aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente vai entender o que é, por que dá ansiedade, por que aqui tem muito mais que em outros países. Então, vamos entender o que é essa doença. A ansiedade é uma doença, é um medo, uma preocupação persistente, existente e de acontecimentos que vão ainda acontecer, de acontecimentos futuros. A pessoa pode ter uma grande preocupação relacionada com o trabalho, com a faculdade, escola, ou até mesmo, por conta, como eu estava falando, sobre a violência, até mesmo o fato de acordar cedo e ter que ir para o ponto para poder trabalhar. Né? O medo tem de ser assaltado, de ser furtado, de acontecer algo ruim enquanto estivermos fora das nossas casas. Mas por que dá a ansiedade? Por que a gente tem porque nós temos essa preocupação intensa? Claro que, como eu falei, existem fatores externos que incrementam, que ajudam isso, mas geralmente pessoas que possuem ansiedade também passam por traumas. Pode ser trauma na infância, pode ser trauma na adolescência, pode ser trauma em qualquer momento da sua vida. Isso vai ajudar a desencadear uma doença, no caso, o transtorno de ansiedade. Do transtorno de ansiedade pode também passar para o transtorno do pânico. Não é a mesma coisa. É similar, mas ainda não é a mesma coisa. Só que o foco de hoje é sobre ansiedade. O que ela causa? Quais são os sintomas? Para você entender, para você não é nem entender, mas para você perceber que você está passando por isso. Você está tendo um transtorno de ansiedade. Você poder correr atrás para poder tratar, certo? Então, esses sintomas são geralmente suor frio, tremedeira, um sentimento desesperado, de medo, de desespero, de você não saber o que fazer, de você, por exemplo, estiver na rua e você travar sem saber o que fazer. É uma sensação horrível. Quem tem transtorno de ansiedade sabe do que eu tô falando, sabe que é horrível essa sensação, porque você é impotente, você se sente violado, qualquer coisa que pode acontecer na rua ou em qualquer momento te afeta. Geralmente, assim, digamos que tem uns gatilhos que ajudam a você ter um transtorno de ansiedade em qualquer período do seu dia. Pode, por exemplo, desencadear um gatilho que pode acontecer. Ele ver com alguém que já tem isso, passar por um trauma. Esse trauma pode acontecer, como eu tinha falado, na infância, ou na adolescência, ou na vida, né? E ajuda, desencadeia isso. Outro sintoma que você sente é muita dor no peito, achando que você vai infartar, você vai morrer. Arritmia cardíaca, em alguns casos a pressão pode também aumentar, hipertensão arterial. Então, além, claro, né, desses gatilhos, desses sintomas que eu falei, também tem desgaste físico, desgaste emocional, medo. O medo tá sempre presente, mas o medo também não é a mesma coisa de ansiedade, claro. O medo é você ter medo de alguma coisa iminente. A ansiedade é uma preocupação de algo futuro, que ainda não vai acontecer no presente, vai acontecer lá no futuro. Por exemplo, vou me formar na faculdade, em enfermagem. Mas isso é lá só em 2023, você já tá pensando, você já tá lá na frente se preocupando com gasto, com vestido, formatura, essas coisas. E não, o medo não, o medo é o medo de algo que tá acontecendo no presente, nesse exato momento. Bom, como eu tava falando, eu disse, né, que além desses outros sintomas, temos desgaste físico, desgaste emocional, temos medo, falta de ar, essa dor no peito que eu tinha falado. É muito horrível, gente, você ter essa dor no peito e
Porque você acha que você realmente está morrendo. Você corre até no médico, o médico roda um eletro e ele vê que você não tem nada. Tipo, tá tudo ok e infelizmente a ansiedade hoje em dia ela é vista, hoje em dia não, acho que sempre foi vista como uma frescura. Você tem ansiedade, é frescura, porque não tem necessidade de você ficar assim. Só que o problema é que é uma doença, sim, então tem que ser considerada doença séria como as outras. Na verdade, você está com a adrenalina muito alta, então o seu corpo, após ter passado por esse transtorno, a adrenalina baixa e você vai tendo uma sensação de relaxamento. Esse relaxamento é muscular, relaxamento, não digo muito mental, porque você percebe que depois desse transtorno, depois desse ataque, você se sente muito desgastada psicologicamente, emocionalmente também. Mas a principal sensação que você sente é uma sensação de alívio e sensação de relaxamento muscular. O tratamento. Assim, o tratamento, eu aconselho muito vocês a procurarem um psicólogo. Porque através do psicólogo vocês poderão colocar para fora essa frustração, esse sentimento de angústia e entender o foco principal. Qual é o foco principal? O trauma que te levou a você desencadear esse transtorno. Eu tenho ansiedade, e eu passei por um trauma muito grande e eu faço acompanhamento psicológico e digo que melhorou muito a minha ansiedade. Não tô falando que a minha ansiedade foi embora, assim, sumiu de uma hora para outra, mas me ajudou demais a saber lidar com isso e tentar não me preocupar tanto com questões fúteis, questões banais, com coisas do futuro que ainda não vão acontecer e focar mais no presente e na minha saúde. Porque, né, gente, isso infelizmente, como eu falei, é uma doença, então ela vai te desgastando e pode trazer outras doenças secundárias, claro, com certeza. Então vamos tratar da nossa saúde física e mental pra gente evitar determinadas doenças, claro. Então o tratamento que eu indico é o tratamento psicológico, mas também tratamento com o médico. Pode ser com neuro, pode ser até com um psiquiatra, dependendo do caso, se for muito, assim, um transtorno que tá te levando a ter um transtorno do pânico, a síndrome do pânico. O que o médico vai te passar, provavelmente, vão ser medicações, dependendo do quão grave você está, ou do quão grave está o teu transtorno. Ele pode começar passando medicamentos à base de ervas, chás, chá de maracujá, por exemplo, ajuda, chá de camomila, antes de dormir, ajuda muito. Como eu falei, medicações à base de ervas, comprimidos, né, à base de ervas. Eu não vou citar nomes aqui de medicações, porque vocês têm que procurar uma ajuda médica para ele poder passar o melhor medicamento para vocês, se for necessário, claro. E, claro, se for, como eu havia falado, um transtorno que já está desencadeando para o transtorno do pânico, a síndrome do pânico, aí o médico pode optar para passar algum medicamento com receita, né? E ele vai decidir, em base à sua anamnese, né? A sua análise clínica, ele vai decidir a dosagem certa para você tomar e qual remédio também. Porque existem vários remédios, né? Claro. E fechar os olhos, pensar numa imagem, em algo que te deixa bastante feliz e calmo. E beber água também, goles de água ajuda, não água com açúcar. Água mesmo, ajuda demais a passar quando você tem um ataque. E mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E comenta aqui embaixo se você tem também, se realmente no Brasil ajuda, digamos assim, ajuda as pessoas terem mais esse transtorno, porque como eu havia falado, no Brasil tem tantos fatores que ajudam sim a ter. Eu morei fora do Brasil muitos anos, eu morei 16 anos da minha vida e eu nunca passei por isso. Assim, ansiosa eu sempre fui, mas nunca a ter ataques ou algo do tipo. Sempre foi uma sensação de nervosismo antes de fazer provas ou algo do tipo, mas nada que me afetasse como hoje em dia me afeta, a ansiedade. E é isso. Um beijo grande pra vocês e até a próxima. Tchau!